Tu já deve ter visto essa foto. Ela retrata o suposto suicídio de Vladimir Herzog, jornalista, fotógrafo, dramaturgo e professor, que foi torturado e morto durante a ditadura militar no Brasil 50 anos atrás. Ele se tornou um símbolo da repressão desse período e a história dele e do seu assassinato são o tema do Vogalizando a História de hoje. Vlado Herzog, seu nome de nascimento, nasceu no dia 27 de junho de 1937, na atual Croácia, mas que na época era parte do território do Reino da Iugoslávia. Era uma família de origem judaica, que por conta do antissemitismo e influência nazista na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, saiu do país. A família se mudou para a Itália de forma clandestina e na década de 1940 veio para o Brasil em busca de uma melhor qualidade de vida para a criação do seu filho Vlado. Quando o menino cresceu, cursou filosofia na Universidade de São Paulo e se formou em 1959, trabalhando a partir daí no estado de São Paulo, o Estadão, onde começou a assinar as colunas que escrevia como Vladimir, achando que Vlado era um nome exótico no Brasil. Em 1964, se casou com uma mulher chamada Clarice, com quem ele teve 2 filhos. O Vladimir era dedicado à vida acadêmica, ao jornalismo e às artes. De 1965 a 1968, ele trabalhou no Serviço Brasileiro da Rádio BBC em Londres, hoje em dia a BBC News Brasil. Cobriu até a participação do Brasil na Copa do Mundo de Futebol de 1966 e no começo da década de 1970 assumiu a direção do Departamento de Telejornalismo da TV Cultura de São Paulo, também tendo atuado como dramaturgo depois de contato com intelectuais e acadêmicos do teatro. Quando voltou para o Brasil depois do tempo de trabalho na BBC, a experiência profissional em Londres contribuiu para que ele fosse contratado como professor do curso de jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da USP, no momento que coincidiu com o estreitamento das políticas de repressão da ditadura, principalmente depois da implementação do Ato Institucional número 5 no final de 1968. O AI-5 permitiu a cassação de políticos em todas as esferas, autorizou o presidente a interferir nos governos estaduais e municipais e suspendeu direitos constitucionais, como habeas corpus, o que abriu caminho para a institucionalização da tortura, sequestro, desaparecimentos e assassinatos em todo o território nacional. Já no começo da ditadura foi instituído o bipartidarismo e só 2 partidos foram permitidos: a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, alinhada com os militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era oposição dentro do que era permitido ser oposição. Mas partidos comunistas que já tinham sido colocados na ilegalidade antes disso continuaram existindo clandestinamente, como o Partido Comunista Brasileiro, PCB, que tinha como um de seus objetivos oficiais instaurar um governo socialista e democratizar o Brasil de maneira pacífica. Claro, essa perspectiva mais pacífica não era um consenso entre os membros do PCB. Um grupo mais alinhado ao stalinismo já tinha se separado antes mesmo do golpe militar que impôs a ditadura. Foi formado o PCdoB e atos de guerrilha em oposição aos militares foram praticados, enquanto os membros do PCB ainda se mantinham na oposição sem apelar para as armas. Em algum momento, entre o final da década de 1960 e o começo da de 1970, o Herzog se filiou ao PCB, apoiando a vertente que tinha interesse em devolver a democracia pacificamente para o povo brasileiro, motivado pela perspectiva que o cara adquiriu sobre a repressão da ditadura no Brasil em estudos feitos por ele em Londres, durante o trabalho na BBC. Ele foi visto como uma figura importante no movimento PCBista, porque tinha acesso a grandes veículos de comunicação. Em meados da década de 1970, o cara já trabalhava na TV Cultura, sendo um militante dentro do círculo social da classe média de São Paulo, que nunca se envolveu com o PCdoB ou com qualquer vertente comunista guerrilheira. Mas mesmo essa linha pacifista foi vista como uma ameaça pelos militares. A repressão durante a ditadura teve fases diferentes. Começou com a cassação de políticos de oposição, mas a partir do governo Costa e Silva teve início um período de maior repressão, os anos de chumbo, marcados pela presença de grandes movimentos contra os militares organizados principalmente por estudantes. Com a chegada do sucessor do Costa e Silva, o Emílio Garrastazu Médici, a dimensão da repressão tomou uma proporção muito maior que a efetivação do AI-5 e dos DOI-COD. Eles eram os Destacamentos de Operações e Informações, DOI, e Centro de Operações de Defesa Interna, COD, subordinados ao Exército, para funcionar como um departamento de inteligência, mas que na prática eram centros de tortura e assassinato de opositores e inimigos políticos, que efetivaram a repressão de
todo o período ditatorial. Caso tu queira saber mais sobre os DOI-CODE, a gente já fez um vídeo sobre eles, um vídeo exclusivo para os membros do canal que assinaram o plano Vogalove de carteirinha. Então, se tu ainda não é um Vogalove de carteirinha, dá essa moral aí pra gente e vem curtir material exclusivo que sai por aqui mais ou menos a cada 15 dias. Vamos seguir. Nesse contexto, ainda durante a década de 1970, vários nomes do PCB e do PCdoB desapareceram. Alguns sequestrados e outros que foram notificados oficialmente pelo governo para comparecer às dependências dos DOI-CODE para serem questionados sobre os seus desenvolvimentos com atos e organizações políticas alinhadas à esquerda e ao comunismo. Entre esses nomes estavam Rodolfo Konder, outro jornalista e militante do PCB, Manuel Fiel Filho, operário e líder sindical, Sérgio Gomes, jornalista e amigo próximo do Herzog, e o próprio Herzog, que recebeu a notificação oficial de agente do Comando Militar do Sudeste, conhecido como Segundo Exército, no dia 24 de outubro de 1975. Inclusive, Vogel, nesse momento da ditadura, quem estava na presidência já era o Ernesto Geisel, que adotou um discurso de abertura política, o que significava uma folga na perseguição dos opositores, censura e repressão de uma forma geral, além das eleições diretas. Mas isso não impediu o general que comandava o Segundo Exército de continuar a caça aos opositores, ainda mais se fossem ligados ao PCB, dando até declarações de que os comunistas estariam infiltrados no governo. É isso aí, Marcão. Mas mesmo assim o Herzog, depois de ter recebido a notificação oficial, resolveu se apresentar voluntariamente nas dependências do DOI-CODE de São Paulo para, segundo as autoridades, prestar esclarecimentos pelos atos e ligações com o PCB. Só que ele não era envolvido em nenhuma atividade guerrilheira, nem perto disso, só participava da parte intelectual da militância e depois de entrar lá, nunca mais foi visto com vida. A versão oficial do laudo de cadáver da Polícia Técnica de São Paulo, divulgada pelo Exército, foi de que ele teria cometido suicídio na própria cela, se enforcando com o cinto do macacão de presidiário, que era usado como uniforme. Mas no mesmo dia, 25 de outubro, o fotógrafo, que na época estava em treinamento do curso de criminalística da Polícia Civil, fez um registro que ficou famoso no Brasil todo. Nele se viu Herzog enforcado e com os joelhos dobrados, ou seja, ele conseguia ficar de pé, como nunca tinha apresentado. Qualquer comportamento ou tendência suicida se viu ali que claramente ele tinha sido assassinado e aquela cena tinha sido montada, muito mal montada, para que parecesse que ele tinha tirado a própria vida. Outras fotos foram anexadas ao laudo, mas esse registro específico gerou comoção na população, que sacou que o suicídio foi forjado. O pescoço do Herzog ainda tinha marcas de sufocamento, além de que o uniforme de prisioneiro não tinha cinto, que deixava claro que a morte foi forjada pelos militares. E isso foi dito na época pelo rabino Henry Sobel, que defendeu a tese do forjamento do suicídio, criando uma onda de notícias contra a repressão e a censura da ditadura. No dia 31 de outubro, foi feita uma missa em homenagem ao Herzog com a presença de cerca de 8.000 pessoas que se reuniram na Praça da Sé, gritando contra a ditadura. A primeira manifestação em larga escala contra o regime depois da instauração do AI-5, se tornando um símbolo da reabertura política, e foi respondida pelos policiais com bloqueios no trânsito e gás lacrimogêneo para dispersar a população. Vários protestos aconteceram depois da morte do Herzog, e um desses foi religioso, porque indivíduos judeus que cometeram suicídio não são enterrados em cemitério judaico, segundo as leis da Torá. Mas o Herzog foi o que foi considerado um ato contra a ditadura, porque todo mundo sabia que o Herzog não tinha se suicidado. O assassinato dele ainda inspirou o teatro, onde o cara era influente, que é a criação de um espetáculo do diretor Gianfrancesco Guarnieri, chamado Ponto de Partida, em 1976, uma alegoria à hipocrisia e impunidade durante a ditadura, que conta a história de um poeta na Idade Média que foi morto e seus assassinos ficaram impunes, tal qual aconteceu com o Herzog. Logo depois, em 78, a justiça condenou a União pela prisão ilegal, tortura e assassinato do Herzog, mas um atestado de óbito que constava algo diferente da primeira versão só foi entregue à família dele em 2013. O primeiro atestado estava descrito asfixia mecânica como causa da morte, mas esse é um termo genérico da medicina legal usado para descrever casos de enforcamento ou sufocamento. E essa nova certidão de óbito atualizava a causa da morte para o que realmente aconteceu com o cara: lesões e maus tratos sofridos nas dependências do DOI-CODE de São Paulo. Ainda em 78, foi instituído o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, um esforço da família Herzog em colaboração com diversos órgãos que atuavam dentro e fora do governo, como o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e a Federação Nacional de Jornalistas. Esse prêmio foi criado com a ideia de homenagear indivíduos e veículos de comunicação que atuaram na defesa dos direitos
direitos humanos e promoção da cidadania, premiando livros, rádios, jornais, documentários, vídeos, fotografias e veio a se tornar o maior prêmio brasileiro na área do jornalismo. Em 2009, o prêmio passou a ser organizado pelo Instituto Vladimir Herzog, que surgiu com a forma de debater os feitos do cara, organizar a bibliografia escrita por ele, a bibliografia escrita sobre ele e auxiliar acadêmicos nas pesquisas em áreas que o Herzog atuava. Outra homenagem à figura do Herzog foi a renomeação da Praça da Divina Providência, em São Paulo, que em 2013 passou a se chamar Praça Vladimir Herzog, além de que em 2016 foi inaugurada uma estátua de bronze de cerca de 2 metros de altura no local. Já em 2018, outra vitória importante aconteceu no caso Herzog, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato dele. Em 2023, foi criado o projeto de lei 6.103 da senadora Elisiane Gama, do PSD, que foi aprovado pelo Senado e atualmente aguarda pela votação da Câmara dos Deputados, buscando oficializar o dia 25 de outubro, data da morte dele, como Dia Nacional da Democracia, uma forma de grande homenagem a esse profissional que foi uma das tantas vítimas dos horrores sofridos pelo Brasil durante a ditadura militar. O vídeo já fica por aqui, mas se tu quiser ver mais vídeos nossos e ainda apoiar o nosso canal, é só tu virar membro aqui do Vogalizando no YouTube e assinar o plano Vogalove de carteirinha, que vamos ter mais de 70 vídeos extras ali te esperando. Essa galera que tá aparecendo aqui do lado, mandou um dezão pra gente ali no Pix, comentou aqui um valeu demais, ou então virou membro do canal. Alguns optaram por assinar o plano mais básico, mas a maioria preferiu assinar o plano Vogalove de carteirinha, o melhor que tem ali, por menos de 20 pilinha por mês, porque esse plano dá acesso a vídeos exclusivos que são lançados mais ou menos a cada 15 dias, sempre vídeos completinhos dos mais variados assuntos e na hora tu já ganha acesso a todos eles. Se tiver sem grana agora, tu já ajuda pra caramba, dando like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal se não for inscrito, conferindo o nosso outro canal aqui no YouTube, o Story Cinema, o nosso podcast ali no Spotify, ou até mesmo seguindo a gente no Instagram e no TikTok. Mas se quiser e puder, dá uma moralzinha pra gente e vira um Vogalove de carteirinha aí, que tu vais poder ver o nosso vídeo sobre o julgamento dos ditadores argentinos, a história do Zaire, a maior batalha da Primeira Guerra Mundial, sobre a Guerra das Rosas, a Guerra dos Boxers, a Guerra do Chaco. Tem vídeo lá sobre o Carlos Magno, a Joana d'Arc, o Joseph Goebbels, a Corona Prestes, o Estado Novo do Getúlio Vargas, a Chacina da Candelária e até sobre a Polícia Secreta da Alemanha Oriental. Vira um Vogalove de carteirinha aí e vale a pena. Fico vogalizando. Confere esse vídeo aqui sobre a corrupção durante a ditadura militar ou então esse aqui sobre a ditadura argentina. Um beijo e vamos lá.